Professor José e o alerta de Trump. Vamos lá. Deixa eu voltar desde o começo. Bora. Olá, meu amigo e amiga. Se prepare, porque este ano de 2026 será um ano de muitas emoções. Mas quando nós estamos preparados, quando nós temos um conjunto de informações da nossa realidade que permitam a gente entender as coisas que estão acontecendo, as emoções podem ser muito positivas e podem ter resultados muito favoráveis. É por isso que eu estou aqui com vocês no nosso Portal do José. Quando eu criei o portal, logo depois que a figura do criminoso mor da nação, o senhor Jair Messias Presidiário, se elegeu, nós tínhamos muito menos canais aqui progressistas nas redes sociais. Eu comecei do zero mesmo aqui, e o nosso canal foi crescendo graças ao engajamento, à troca de informações das pessoas que pesquisavam canais aqui no YouTube e na internet. E hoje a gente tem muito mais canais progressistas fazendo análises da realidade. Infelizmente, nós ainda somos, em número, muito menores do que os números de canais negacionistas, canais de direita, enfim. Isso tem muito a ver com a ação desses grupos, sobretudo a ação do criminoso mor da nação, nas redes sociais. Eu fiz um levantamento antes de conversar aqui com vocês sobre quantas vezes a figura do criminoso mor apareceu nas redes sociais durante o desgoverno dele. Gente, as informações mostram que foram em torno de 400 a 500 aparições da criatura. Gente, é muita coisa. Não tem como esse tipo de personagem falando as coisas que ele falava e tendo produzido esse volume de material que era replicado muitas vezes por várias redes, que essa coisa não gerasse uma influência negativa na sociedade brasileira. E é por isso que eu tenho dito tanto da importância estratégica da comunicação. Aliás, antes mesmo do Lula se eleger, eu começava a falar isso com vocês aqui no nosso primeiro papo, né? Que a informação gera o quê? Gera a ação. E a desinformação? Ela gera o quê? A conformação ou alienação. Esse é um pensamento do filósofo Hegel, de 200 anos atrás. Ou, se a gente quiser traduzir aqui para os nossos dias, na figura do Chacrinha, a gente poderia dizer que quem não se comunica, se trumbica. Então, é simples assim. Só que tem alguns canais aqui, tem pessoas no nosso campo, que estão achando que essa minha avaliação de que a comunicação é estratégica, e ela é a causa da gente estar aí claudicando, né, empatando com essa gente do mundo paralelo, desse mundo negacionista, desse conjunto de criminosos articulados com criminosos internacionais. Enfim, muitas pessoas acham que eu exagero aqui ou que a leitura não está correta, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui um canal de uma pessoa que está comentando o nosso canal, e vamos fazer aqui uma análise se as críticas que ele fez aqui à nossa postura, se elas estão com fundamentos, né? E vou atualizar aqui também as últimas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Mas antes que eu me esqueça, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, porque é assim que você está ajudando nosso portal a chegar a mais pessoas e está ajudando as pessoas também a abrirem mais a sua cabeça diante de uma série de temas que às vezes são abordados por outros canais, né? Não esqueça também de vir para o nosso clube de membros e de, se você puder, né, e de se inscrever também no nosso canal de cortes, que todo dia eu estou colocando vídeos mais curtinhos lá para você compartilhar para mais pessoas também, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui com essa história aqui. Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de assessor do governo Trump na prisão. Visita foi agendada para o dia 18 de março. Defesa do ex-presidente havia pedido que o encontro fosse marcado para o dia 16 ou 17 de março. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui? Que a extrema-direita ela está articulada. E articulada internacionalmente com o que de pior existe na humanidade. É um conjunto de criminosos, de genocidas, de assassinos, de golpistas, tudo isso, todos esses atos, todos esses comportamentos voltados a enriquecer e manter no poder pequenos grupos superpoderosos fora do nosso país, em várias partes do mundo, e aqui no nosso país também, que precisam sempre de lacaios, de traidores da pátria, né? Que é o caso do clã Bolsonaro e de todas as pessoas que gravitam ao redor desse clã e que reproduzem as suas insanidades. Então, essa figura virá para cá para conversar com o Bolsonaro. Vai ter um intérprete ali, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, e não poderia ser diferente, gente. Como é que você faz, como é que o Poder Judiciário pode fazer um filtro em relação a algumas visitas?
É claro que essa visita ela tem o propósito de criar fatos para interferir na eleição aqui no nosso país. Essa criatura vai visitar o Bolsonaro e, obviamente, como não é uma figura honesta em todos os sentidos, ele não dirá a verdade. E nem comparará com aquilo que os norte-americanos estão fazendo contra as pessoas, contra os presos. Por exemplo, se ele comparar a prisão que o Bolsonaro está hoje com a prisão que eles estão metendo Nicolás Maduro nos Estados Unidos, olha, o Bolsonaro estará num hotel 10 estrelas, né? O Maduro está lá num cubículo incomunicável, não pode receber visita, enfim, está naquela situação. Sequestrado no seu próprio país, mas isso a direita acha isso super normal, como eles acham normal também, bombardear a escola e matar crianças lá no Irã, bombardeando um país que nunca fez nenhum mal a nenhum governo americano, não fez absolutamente nada, a não ser lutar pela sua própria sobrevivência, a sua independência, enfim. Como o Iraque também nunca tinha feito absolutamente nada contra nenhum americano e foi bombardeado, o seu líder foi executado, enfim, o país foi saqueado e criou-se essa situação toda, como nós vimos, né, em cima de mentiras, dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa e tal, como eles fazem agora com o Irã, dizendo que o Irã estava próximo de criar uma bomba nuclear, enfim. E agora é o seguinte, eles estão numa enrascada muito grande, mas isso é um assunto para a gente discutir sobre um aspecto geopolítico no outro encontro aqui nosso. Fato é que nós temos esse esgoto todo, né, internacional, com um grande tubo de esgoto aqui no nosso país, tubo esse que está sendo cada vez mais aberto, cada vez mais expandido pelo clã Bolsonaro, o clã de traidores, golpistas e ladrões também, né? Vou falar no português claro, né? O senhor Flávio Bolsonaro cobrando honestidade aí das pessoas. Senhor Flávio Bolsonaro, eu já fiz uma lista aqui, né? Fiz aqui uma montagem, né? Peguei chocolates aqui que eu levei para o orfanato e coloquei em fila. Gente, daria uma fila interminável, eu teria que dar várias voltas aqui nas embalagens de chocolates que eu fiz, né? Ou se eu empilhasse envelopes que o senhor recebeu na sua lojinha, 1.512 depósitos, eu chegaria à altura de 5 andares num prédio, né? Tudo isso dinheiro roubado. Então, muita calma nessa hora quando o senhor começar a falar honestidade, né? Aliás, a esperança de muitas pessoas no processo eleitoral é que essas histórias escabrosas do Flávio Bolsonaro, elas venham à tona. Então, depois dessa visita desse ultradireitista aqui no Brasil, ele vai se encontrar com o Flávio Bolsonaro, vão postar vídeos, enfim, vai ser aquela ladainha toda, sempre ocupando as redes sociais. Isso é um negócio que deixa a gente numa situação de grandes interrogações. Como é que essa gente tem tanto apoio assim, né? Tem muito a ver com o vácuo deixado pelo nosso campo. E a gente tem que falar sobre isso. E teremos mudanças, tá, gente? Porque isso que eu falo aqui com vocês sobre comunicação, isso está chegando lá no Palácio do Planalto. Isso está chegando lá na SECOM. Não será surpresa nenhuma se eles agora começarem a convidar youtubers para algum tipo de atividade, né? Anote aí que eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, mas isso não vai bastar, não. Essa gente da SECOM, muitas pessoas estão próximas do presidente Lula, estão vendo que a água está subindo, que o erro de cálculo que eles fizeram foi absurdo, que o bundamolismo dessas pessoas, a covardia... Marcos, Pedro, por que você acha que a comunicação do PT é tão resistente a conselhos? Marcos, como é que eu posso dizer? Eu divirjo um pouco do José, tá? Mas eu acho a crítica do José importante no momento hoje. O governo precisa melhorar muito a comunicação dele, tá? Eu acho que é resistente porque o problema não é o PT, a política, especialmente no campo da esquerda, ela não é muito maleável na questão da comunicação. Ela não é muito maleável. E aí é o problema. Porque na comunicação você tem que ser meio safado, você tem que ser meio safo. O Bolsonaro conseguiu ser o Bolsonaro porque ele permitiu que muita coisa acontecesse, inclusive a fábrica de mentiras. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma fábrica de mentiras, mas a gente tem que ser mais safo. A gente tem que ser mais... E a gente tem que apoiar canais como o nosso. Gente, é uma miséria. Hoje, R$10 só de contribuição, turma. Eu preciso que vocês também entendam o papel da comunicação, tá? Não só o governo. Então, é importante. O que a SECOM está fazendo na comunicação? Mais empenho. Eu acho que melhorou a comunicação institucional dos perfis. Tá? Eu não estou aqui atacando o professor José, pelo contrário, adoro ouvi-lo, e ele é um cara mais experiente que eu nessa área.
ele conhece mais a questão da comunicação do governamental. Eu notei melhoras, tá? Eu não concordo com ele a respeito do Sidônio, mas ele tá certo na cobrança. Ele tá certo na cobrança porque claramente está insuficiente. Claramente está insuficiente. Eu acho, tá? Vamos lá, gente. 190, cadê vocês, turma? Vamos. De chegar e falar a verdade para o presidente da República, convocar o presidente da República, está começando a cobrar alguns preços que são muito elevados nesse momento e podem ficar muito piores se a gente não tiver ação, que nós estamos tendo aqui no nosso portal, para alterar essas coisas, junto com outros canais também. Vários canais estão levantando essas questões também, nevrálgicas, cruciais em relação à comunicação. E aí o seguinte, né? Esses criminosos internacionais, esses psicopatas, eles assassinaram 175 crianças lá no Irã, que não tinham nada a ver com absolutamente nada. E qual a justificativa? Israel utilizou esse mecanismo, né, de atuar contra grupos extremistas. Então, para isso, quem estivesse na frente, eles explodiam. E eles fizeram esse genocídio, esse massacre sanguinolento lá na faixa de Gaza. Agora, os Estados Unidos começaram a bombardear também o Irã, que não fez nada contra os americanos. Enfim, complicado, né? Foto registra menino acenando para a mãe antes de ser morto em ataque aéreo no Irã. E é o menino Mikhail Mirdorhag, esse menininho aqui, olha. Gente, é muito triste, gente. É muito triste. A pessoa precisa ser muito insana, muito canalha, muito covarde para ficar justificando esse tipo de ação, né? E eu já comentei aqui com vocês, uma dessas criaturas é esse sujeito aqui, é um ser que a gente pode dizer que é um ser pensante. Gente, isso aqui é o retrato do bolsonarismo. Essa figura aqui é de uma ignorância tão abissal. Os ignorantes tinham que ficar calados, né? Tinham que ter um pouco mais de pudor, né? Mas a gente vê isso aqui, ó. Avisa que vai atacar o Irã e pede para os iranianos de bem ficarem abrigados, se protegerem. Aí as pessoas me perguntam, você está comemorando isso? Um ataque dos Estados Unidos ao Irã? Tô. Sabe por quê? Sabe por quê, ô imbecil, você está comemorando? É porque não é teu filho, né? Não é teu filho, né? A pessoa precisa ser muito cretina, muito alienada, muito irresponsável. As pessoas que estão aqui nas redes sociais, elas têm responsabilidade, gente, porque a gente tem audiência, a audiência gera responsabilidade de todos nós. Então a pessoa não pode vir ficar legitimando esse tipo de coisa, né? Eu acho que se existissem mesmo fantasmas... Opa, Fernando! Mandou 40 no Pix, querido? É isso aí? Coisa maravilhosa. Ó, Fernando, você ganhou 2 livros em PDF, tá? Deixa eu mandar aqui para você, para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, queridos. É isso aí. pedrozambarda@gmail.com, para quem manda R$20 no Pix ou no Superchat, ganha livro em PDF, tá, Fernandão? É isso aí. Foi 40 no Pix? Explica aí para mim no chat só para saber se está certinho. Vamos lá, queridos e queridas. Faltam ainda R$150. Eu sei lá como é que eu vou conseguir isso faltando meia hora para finalizar a live, gente. Vamos lá, queridos e queridas. Bora, turma! Mas, né? Enfim, que eles pudessem atormentar pessoas. Os 175 fantasmas dessas crianças que foram mortas, assassinadas, deveriam perturbar o seu sono. Mas, enfim, eu acho que pessoas sem noção, né? Pessoas sem escrúpulos, não devem receber nenhum tipo de fantasma, né? Bom, quem sabe Deus lá, cara, se isso acontece, né? E aí hoje no jornal, dentro desse contexto todo, falando dos bandidos aqui internos, a coluna do Hélio Gaspari hoje, com o seguinte título: Flávio Bolsonaro surpreendeu. Lula faz campanha no Itamaraty. Olha só, Flávio Bolsonaro surpreendeu quem, cara pálida? A mim não, senhor Hélio Gaspari. Para mim não teve surpresa nenhuma. Isso é algo que já está dado há muito tempo. Essa gente não para de produzir lixão tóxico o tempo todo e mexer com a cabeça de pessoas, sequestrar cada vez mais grupos de pessoas. Então, não tem surpresa nenhuma. Olha, gente, quando eu digo que vai ter mudança, é porque eu estou vendo o presidente Lula se reunindo quase que diariamente com o Sidônio. Hoje ele se reuniu com o Sidônio. A reunião estava marcada para as 10 horas da manhã. Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social. Ó, pra galera que reclama que a gente só repercute os bolsonaristas. O professor José tá com a agenda ali do Planalto no fundo. Tá? A gente tá discutindo comunicação governamental, gente.
Estamos discutindo o que realmente vale. Laércio Portela. A reunião marcada para as 10 horas e só teria uma outra reunião às 15 horas. Então, a resenha deve ter sido grande. Isso porque a água está subindo. Essa gente está vendo as pesquisas aí mostrarem que esse munducão está chegando perto do presidente Lula. O que eles vão fazer? Vão esperar ultrapassar? Vocês acham que vai ter alguma mudança na popularidade do presidente da República se as coisas se mantiverem como elas estão? O que você acha que pode acontecer? Gente, a gente vai ter que torcer para o acaso. Então está aqui, hoje tem nova pesquisa e as pesquisas vão estar nessa linha. Meio ideia, Lula tem empate técnico com Flávio Tarcísio em segundo, eventual segundo turno. Gente, desconfiar de pesquisa é legítimo. Temos que desconfiar, os métodos, nós não sabemos como é que elas são produzidas, enfim, elas são registradas lá no TSE, mas existem várias técnicas de colocarem pesquisas em algumas posições, de fortalecer um nome ou de enfraquecer outro nome. Isso é possível de ser feito. Mas você entrar no negacionismo e achar que as pesquisas também não retratam absolutamente nada, aí é complicado, né? Aí a gente está entrando num terreno perigoso. Daí a gente chega aqui num canal progressista, né, que eu não conhecia, mas aí como eu interajo com vocês, aí vocês mandaram para mim que o nosso amigo aqui do Reflexões Contemporâneas, ele fez algumas considerações ao Portal do José e às coisas que eu critico aqui. Vamos ver um trecho aqui, vamos ver se dá para conversar. Olha lá, Adriano. Isso, né? E dentro desse mito, costuma aparecer sempre a mesma solução mágica, né? Mas o Lula deveria fazer como o López Obrador no México, deveria ir para as redes sociais, falar com o povo todos os dias em lives, né? Gente, esse argumento, ele é um argumento convincente à primeira vista, parece lógico, parece simples, inclusive eu vou discordar aqui de canais que eu gosto, como o Portal do José, por exemplo, que fala sobre isso, tá? Mas esse argumento, ele esconde duas coisas fundamentais. Primeiro, uma enorme ignorância sobre como funciona a comunicação institucional do Estado brasileiro, tá? Poxa, olha só, aí você pegou pesado, né? Você está dizendo que eu sou ignorante em relação a essa história. Olha só, então, muita calma nessa hora, que eu dei aula de Direito Constitucional há quase 30 anos, e a área de comunicação é a área que eu tenho também estudado há muitos anos, né? Mas vamos lá. E segundo, uma comparação completamente equivocada entre dois sistemas políticos e jurídicos diferentes. Então, quando a gente olha, tá, com mais atenção, o que a gente percebe? A gente percebe que essa ideia de que a comunicação do governo Lula é ruim, ela não passa de um mantra repetido tantas vezes que virou senso comum, tá? Rapaz, olha só, eu vou conversar mais sobre a tua crítica, tá? Mas, olha, eu não tô chutando não, tá, meu amigo? Eu fui lá no México, eu estudo esse povo lá, o que eles fazem de comunicação, que é um livro da Cláudia Sheinbaum, Diário de uma Transição Histórica, e esse aqui é um livro do López Obrador que você não encontra no Brasil, um livro chamado Graças. É um livro onde, inclusive, o López Obrador ele fala de como ele estrutura as suas lives, o tom de voz, chega nesse nível, tá? E mais do que isso, eu tive lá presencialmente conversando com youtubers, né? Eu fui na posse da presidenta, tá aqui minha credencial de jornalista, e conversei com muitos youtubers por lá. Esse aqui é o Nacho, né? O Nacho é um dos mais prestigiados youtubers, jornalistas no México. A gente resenhou, conversamos várias vezes, eu fui lá 2 vezes me encontrar com ele. E a legislação no México, ela é mais dura do que a legislação brasileira, em termos de legislação eleitoral. Os impedimentos que se tem para aparecer em televisão, em fazer live, rede social, são mais duros lá do que aqui no Brasil. E o que impede do presidente brasileiro? Está em lá, isso aqui é a Lei Geral de Instituições e Procedimentos Eleitorais, isso aqui é a Lei Geral de Comunicação Social, isso está, inclusive, previsto na Constituição do México, limitações sobre como um governante pode aparecer em rede social ou aparecer nas televisões, nos meios de comunicação. É o artigo 37 134 da Constituição do México, que diz que a propaganda lá tem que atender ao caráter institucional, fins informativos, educativos, orientação social. Em nenhum caso essa propaganda pode incluir nomes, imagens, vozes ou símbolos que impõem promoção personalizada de qualquer servidor público. E lá no México, a Justiça Eleitoral também manda tirar do ar, manda cortar, manda tirar das redes se tiver algum tipo de propaganda que exceda propaganda. Agora, um governante ele tem o dever de esclarecer a população, de levar informações. Se ele faz isso todos os dias, se ele leva uma série de fatos, ele
politiza e ele cria cada vez mais espaços para as pessoas comentarem aquilo que está acontecendo. Esse é o resultado que está dando certo lá no México. E aí a gente não pode fechar os olhos. Eu tenho alertado o governo Lula desde o primeiro dia da importância de se fazer isso. Sabe o que vai acontecer, gente? Vai ter um momento, se essa água continuar a subir, que o presidente Lula vai vir para as redes todos os dias. Aí nós vamos ver, né? Se vai dar resultado, se não vai dar resultado. Porque do jeito que está, não esperem aí milagre, não. Não esperem pesquisa eleitoral botando Lula 10, 15 pontos na frente dessa gente toda, não. Eles agora estão mais articulados do que nunca, como nós estamos vendo, com o governo de Donald Trump. Mais tarde a gente volta aí para falar sobre esses assuntos, tá legal? Um grande abraço, até lá. Tchau. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!